O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: O homem fez um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, na liturgia, volta o tema da humildade. A primeira leitura, tirada da carta aos Filipenses, mostra que a humildade é condição divina. São Paulo apóstolo nos traz o exemplo do próprio Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se como homem. Mas ainda humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de uma cruz. Meus amados irmãos e irmãs, nestes primeiros dias de novembro, a Igreja nos convida a uma atenção maior àqueles que nos precederam na fé. Nós celebramos o mistério da comunhão dos santos. Acabamos de celebrar o dia de todos os fiéis falecidos. E domingo passado, de todos os santos. E no Evangelho, o Cristo nos propôs o caminho à santidade, as bem-aventuranças. O caminho humilde, felizes, os bem-aventurados, os pobres em espírito, os mansos, os que procurem fazer a paz, os de puro coração, os perseguidos. Agora, na pessoa do próprio Filho Jesus, Deus nos mostra este caminho. Este hino,
porque chamamos isto de hino cristológico, a igreja proclama todo sábado nas vésperas. Ele se humilhou, fazendo-se obediente à morte de uma cruz. O exemplo de Jesus é o fundamento para a nossa vida cristã. É o próprio Jesus que experimenta as bem-aventuranças. Ele que é, por excelência, pobre em espírito. Acabamos de ouvir, se esvaziou de sua divindade, tornando-se nosso irmão, um de nós. Assumiu a nossa natureza humana até as últimas consequências, que é a morte. A morte nos deixa saudade, sentimos a dor. E para que possamos entender que a morte é a Páscoa, a passagem, Deus que amou tanto o mundo, deu seu próprio Filho, e Ele assumiu a nossa morte na cruz. O Evangelho de hoje nos traz a parábola do grande banquete. É interessante ver que no Evangelho, parece 32 vezes, Jesus nos ensina a partir de uma mesa. Porque foi exatamente quando estava sentado à mesa, alguém disse a Jesus: feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Aí Jesus conta esta parábola. Os convidados começam a se desculpar. Um disse que comprou um campo, outro comprou 5 juntas de bois, outro acaba de se casar e disse: não posso vir. Este evangelho ressoa hoje e muitos de nós procuramos da mesma maneira nos justificar. Alegamos muito trabalho, visitas que recebemos ou que devemos fazer, a família, viagens, doença, estudo, cansaço. E, no entanto, o Senhor insiste, vai pelas ruas, pelos atalhos e convida a todos a entrar. Este evangelho também é proclamado muitas vezes na solenidade do Corpus Christi, um dos 4 evangelhos. Felizes os convidados à mesa do Senhor. Nos fazemos parte do corpo de Cristo, assim como o Cristo, tá? Tornando-se humilde, humilhou-se, tornando-se obediente à morte de cruz, assumiu nossa natureza humana. Daqui a pouco nós vamos oferecer o pão e o vinho. E na hora de preparar o vinho, colocamos umas gotas de água com a oração que acompanha, para que nos tornemos participantes da natureza divina, assim como ele se tornou da nossa natureza. O vinho simboliza exatamente a divindade de Jesus e a água, a nossa humildade, nossa natureza humana. É neste banquete que encontramos a força de enfrentar a cruz do dia a dia, de enfrentar a morte, de entender que a morte é a passagem, a Páscoa na eternidade. Queremos, então, com estes sentimentos, rezar por aqueles que nos precederam à fé, que nos conduziram à mesa do banquete eucarístico, daqueles que nos introduziram no mistério da fé. Hoje estão na casa do Pai. Nós acreditamos que,
Pelo menos por uma destas bem-aventuranças, Deus encontrou motivo para os convidar para o banquete eterno.